Sim, mudei de cabelo de novo. Vão se acostumando. Oi, meu nome é Ariel, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente fala de livros e geografia, mas principalmente livros. E hoje é um vídeo que eu queria fazer há algum tempo, desde que eu comecei a pensar sobre esse canal, porque teve algumas coisas que eu percebi que não existiam na época que eu costumava ler. E aí eu vi as pessoas fazendo e eu fiquei meio... Ué? Então, o vídeo de hoje é isso. Algumas coisas que eu estranhei quando eu voltei a ler. Pra quem não sabe, eu lia muito quando era nova, né? Tanto que no meu vídeo de apresentação eu falo que eu comecei a ler livros basicamente quando eu comecei a aprender a ler. E teve uma época que eu parei de ler, eu fiquei alguns anos sem ler livros, no geral, porque teve o vestibular, né? Eu comecei o ensino médio, então nessa época eu ainda lia livros, poucos, mas eu lia. Aí eu cheguei no terceiro ano e eu só lia livros que iam cair no vestibular da UERJ, que é a universidade aqui do meu estado. No vestibular eles têm um vestibular próprio, né? Não é pelo Enem que você entra. E nesse vestibular próprio eles cobram alguns livros para você ler, clássicos brasileiros. Depois disso eu entrei pra faculdade, eu faço geografia e é um curso que tem muita leitura. Muita leitura o tempo inteiro. Então eu fiquei um tempão sem ler. Eu fiquei uns 3, 4 anos sem ler. E quando veio a pandemia, foi o momento que eu voltei a ler. Inclusive eu planejo fazer um vídeo falando sobre isso, né? Falando sobre como eu voltei a ler já adulta, porque isso é uma coisa que eu vejo vários amigos meus, mais ou menos da minha idade, com 20 e poucos anos, reclamando, que tipo, tinham o hábito de ler quando eram crianças, e agora que são adultos não conseguem recuperar esse hábito. Então eu vou falar da minha experiência. E eu ainda não me acostumei com o meu cabelo novo, e eu não cortei meu cabelo, ele só, sei lá, eu hidratei ele demais e ele ficou muito curto. Coisa de cabelo cacheado. Quando eu voltei a ler, eu comecei a procurar as comunidades literárias, né? Principalmente no Twitter, que é a rede social que eu uso mais. E eu comecei a notar que tinha umas coisas ali que não existiam na minha época, ou então se existiam, eram muito fracas. Não eram coisas que a gente costumava falar sobre, ou hábitos que a gente não tinha. Alguns por causa do momento atual que eu tava vivendo, né, de pandemia, outros por questões de geração, por mais que teoricamente eu sou geração Z, porque eu nasci em 98, mas eu fico ali naquele limbo do Zillennial, né, que eu tenho um pouquinho de cada. Então, várias coisas assim que eu estranhei, eu olhei assim e fiquei... Onde é que eu tô? Nesse canto tão deserto, esse cara alguém querer me prejudicar, querer me matar, sem eu saber onde é que eu estou. Será que eu estou na Lagoinha? Será que eu estou em algum canto deserto por aí, pelo Matagal? Então, esse vídeo é pra falar um pouco sobre essas coisas que eu estranhei quando eu voltei a ler. A primeira delas foi uma coisa boa, é uma coisa que eu concordo e que eu acho que tem que ter, apesar de eu achar que passa um pouquinho do ponto em alguns momentos, que é a classificação indicativa e aviso de conteúdo de gatilho. Vou falar separadamente das duas, né? Quando eu comecei a ler, não tinha muito esse rolê de classificação indicativa. Era tipo, tem livros para adultos, né? Livro que tem conteúdo adulto, mas você não tinha uma classificação indicativa, por exemplo, livro mais 16, livro mais 12, livro mais 15. Era tudo young adult no máximo, jovem adulto. Então, assim, eu, quando era muito nova, eu li livros que eu não teria lido com a idade que eu tinha. Assim, se fosse hoje em dia, sabendo que existe, né, classificação indicativa, avisos de conteúdo e tal, eu não teria lido. Por exemplo, quando eu tinha 12 anos, eu li Jogos Vorazes. E é um livro um pouco pesado para uma criança de 12 anos ler, porque você tá lendo sobre crianças se matando. Sabe? Tipo... E um livro que rola aí uns boatos de plágio em relação a Jogos Vorazes, né? Que Jogos Vorazes plagiou esse livro. Eu já li os dois, eu sinceramente acho que, tirando a premissa principal, acabou por aí. E já é uma ideia que muita gente já faz, que é o Battle Royale, que tá aqui em cima na minha estante de terror. O Battle Royale, ele tem uma premissa parecida também, de adolescentes se matando. E ele é classificação indicativa de 18 anos.
Os Jogos Vorazes acho que atualmente é classificado como 16 anos, eu li com 12. E os Jogos Vorazes, assim, ele pode não ser tão gráfico quanto o Battle Royale. Battle Royale é extremamente gráfico. Mas os Jogos Vorazes, ele é gráfico. Então você imagina uma criança de 12 anos lendo os Jogos Vorazes. Eu cheguei a ter pesadelo com os Jogos Vorazes, assim, eu lembro que eu fiquei muito mal com a morte da Rue, porque ela também tinha 12 anos e eu tava lendo uma menina de 12 anos sendo morta, sabe? Foi bem complexo. Então isso é uma coisa que eu vejo de uma forma muito positiva de hoje em dia, as pessoas estarem atentas a isso, a falar classificação indicativa, dar aviso de gatilho quando vai recomendar livro. Eu, no meu Instagram, eu tento sempre fazer isso, né? Quando eu faço a minha lista de lidos do mês, eu sempre boto lá os avisos de gatilho e eu também boto qual é a classificação indicativa quando eu acho, né? Quando eu não acho, eu boto aí baseado no que eu li, o que eu acho que é, né? Porque, infelizmente, nem todas as editoras já adotaram esse sistema da classificação indicativa, que eu acho que é uma coisa que precisa ser usado. Se a gente tem classificação indicativa para filme, faz sentido a gente ter também para livro. A gente tem classificação indicativa até para mangá. Esses meus mangás aqui, todos eles na parte de trás têm a classificação indicativa. Jogos... Não, pera. Os meus jogos estão desse canto aqui. Os meus jogos, todos, se você for ver atrás também, se não me engano, todos eles têm classificação indicativa. Então, assim, não vejo por que livros não teriam classificação indicativa. Então, isso é um ponto que eu estranhei, mas eu acho muito positivo. Agora, a questão dos avisos de conteúdo de gatilho eu acho importante. Você, como autor, você colocar que, olha, esse livro aqui vai tratar de tema XYZ e pode ser incômodo para os leitores e tal, pode acabar despertando algum gatilho, mas eu acho que as pessoas acabam pesando muito a mão, às vezes, nos avisos de conteúdo, nos avisos de gatilho, porque muitas vezes acaba dando spoiler da narração, acaba dando spoiler da narrativa, e, cara, às vezes eu vejo uns avisos de gatilho que eu lembro, por exemplo, do caso de Punk 57, que eu fui ver e era uma lista de avisos de gatilho de conteúdo imensa. E quando eu fui ler o livro, tipo, eu não achei essas coisas que estavam sendo citadas, sabe? Quando aparecia, era citado, tipo, literalmente citado, superficialmente, e botavam um aviso de gatilho. Eu acho que isso é uma coisa, inclusive, da nossa geração, né, atual. A gente acaba querendo criar uma redoma perfeita, um mundinho muito confortável, que leva, inclusive, a algumas polêmicas. Eu tô gravando esse vídeo dia 19 de julho. Ele vai pro ar bem depois, porque eu gravo bastante vídeo de frente, assim, pra caso tenha algum problema. E essa semana teve uma polêmica, por exemplo, da galera meio que cancelando a Colleen Hoover, porque ela escreve livros que tem relacionamentos abusivos. E ela escreve livros voltados pro público adulto, sabe? Então, se você é adulto, que é o público-alvo da Colleen Hoover, você precisa ter o discernimento de conseguir ler aquela situação e falar que aquilo daria errado. Óbvio, não estou falando que é ok você passar pano para livros que romantizam a questão. Mas não é o caso da Colleen Hoover, pelo menos eu não li ainda os livros dela. Mas eu conversei com muita gente que leu e, tipo, falaram que não é o caso. Que ela só mostra que existem relacionamentos assim e é isso, sabe? Vida adulta acontece. A segunda coisa que eu estranhei um pouco, eu ainda estranho, na verdade, mas eu acabei adotando porque é isso, quando você cria conteúdo, às vezes você precisa ir na onda, que é o anglicanismo exageradíssimo que tem nas redes de leitores, né? Começa pelo fato de que atualmente, se você lê, você não é um leitor, você é um bookstam. E aí você tem as book redes, e você tem o TBR, que é o To Be Reading, que é a lista de livros que você pretende ler. E aí você tem o book haul, que é os livros que você recebeu, que você ganhou, que você comprou, whatever. E você tem o book on haul, que é os livros que você tá tirando da sua estante. E assim, vocês perceberam que para todos esses termos que eu falei, meio que tem um termo em português pra isso?
sabe? Então, às vezes, eu fico meio... Acho um pouco desnecessário, tipo... Óbvio, se alguém perguntar se eu sou bookstã, eu vou falar. Ou então, se eu sou booktuber, eu vou falar que sou, né, e tal. Mas, particularmente, eu acho que não é pra tanto. Não precisava de tantas palavras, assim, em inglês. Eu consigo ver que isso tem muita influência de fandoms específicos, tipo fandom de anime, que também hoje em dia não se chama mais otaku, né? Anime stan. Fandoms de coisas específicas que usam esse stan, né? De stand for. E não sei porque a comunidade de leitores pegou isso pra ela, então tá, né? Não posso fazer muita coisa. A terceira coisa, eu ia fazer a segunda. Cuidado com a pessoa de humanas, não sabe contar. A terceira coisa que eu estranhei muito quando eu voltei a ler e comecei a interagir com a galera é não ler sinopse de livro, ou então só pegar o livro pra ler por causa da hype. Porque na minha época, lá vai a idosa, né, das book hits. Quando você queria ler um livro, ou você ia pedir recomendação pros seus amigos e eles iam te contar a sinopse do livro, ou você ia na livraria, você pegava, você via um livro na prateleira. Aí, beleza, vi esse livro daqui, Júlio César, do Shakespeare. Aí você pegava, você lia a sinopse, aí você falava, poxa, gostei, vou levar. Então você olhava e falava, não gostei, não vou levar. Aí você ia, olhava assim, dava uma olhada pelas prateleiras, aí você via um outro título que te interessava, puxava o livro, dava uma olhada na capa, aí virava, dava uma olhada na sinopse. Se tivesse blurb de alguém, você dava uma lida no blurb, lia a orelha, às vezes você lia um pouquinho as primeiras páginas pra ter uma noção do que era. Eu acho que isso é uma coisa que rola muito hoje em dia por N fatores, né? Pra começar, a gente tem... Deixa eu guardar o Júlio César, coitado. A gente tem agora... não que na minha época não tivesse, mas a gente tem muito mais forte o lance de influenciadores sociais. Quê? Falei errado. Influenciadores digitais são muito mais fortes hoje em dia do que na minha época. Já tinha na minha época, mas eu não lembro de, tipo, ver tantas pessoas, leitoras, que acompanhassem tanto Instagrams quanto canais no YouTube literários. E agora a gente também tem TikToks, né? O TikTok aí fazendo o pessoal ler muito e estourando livros. Tem vezes que isso chega a ser até um pouco chato, porque você vai no TikTok e é sempre as pessoas falando dos mesmos livros. E aí isso acaba criando uma hype. Tanto que tem, né, os queridinhos do TikTok, que sempre estão em destaque na livraria. E estão em destaque na livraria com isso, né? Tipo, livro aclamado pelo TikTok. Isso é uma coisa que eu acho que acabou facilitando esse hábito de ler o livro pelo hype, sem saber muito sobre o livro, sem ter lido sinopse. E também para você poder ficar por dentro, né, dos assuntos do momento, do livro que tá todo mundo comentando. E eu acho que quando você é criador de conteúdo, também tem muita essa necessidade de você falar sobre o livro que está todo mundo falando sobre, para você poder engajar, porque se você não falar sobre esse livro que tá todo mundo falando sobre, ninguém vai querer ver seu vídeo, ninguém vai querer ver seu conteúdo, ninguém vai querer ler seu post. Então você tem que estar o tempo todo lendo aí os comentados e nem sempre você sabe sobre o que é. Acho que a outra coisa que também acabou facilitando muito isso acontecer foi a pandemia, né? Porque aí você não tem mais aquele hábito de ir na livraria. Então você acaba tendo que pegar os livros por recomendação de outra pessoa. Isso é uma coisa que eu sinto muita falta, inclusive, de ir na livraria e poder ficar horas. Quando eu ia na livraria, tipo, hoje em dia eu costumo ir na livraria, tipo, olha, eu quero comprar este livro. Antigamente não, eu ia na livraria para procurar livros que parecessem legais para poder ler. E hoje em dia eu vejo que eu faço isso mais pelas redes sociais. Então assim, eu dou uma olhada no que a galera tá recomendando, jogo na Amazon para dar uma olhada na sinopse e para comprar. Ou então eu vou na livraria já com aquele livro em mente, tipo, eu quero este livro daqui. Acaba que com a pandemia, a gente não tendo como ir na livraria e também com a questão de várias livrarias no Brasil fechando, né? Teve o caso da Cultura aqui no Rio, da Saraiva, que são casos para mim que são muito emblemáticos. Isso é uma coisa que não acontece só no Brasil. Lá fora, muitas livrarias, principalmente livrarias pequenas de bairro, fecharam por conta, né, da Amazon vir aí ficar
como a plataforma de compra de livros. E na Amazon não tem como você fazer isso, tipo, você tem como dar uma olhada nos mais vendidos, mas são muitos livros que tem na Amazon. E não tem como você ficar olhando a capa de cada um e abrir sinopse, etc. Então acaba que você compra os livros pela hype, assim, pelo que tá todo mundo comentando. E por um lado, isso me fez conhecer muitos livros legais que eu não teria lido se eu tivesse lido a sinopse primeiro. E por outro, também me fez ler muita coisa meio... muita coisa que eu olhei assim e eu fiquei, nossa, eu preferia não ter lido isso daqui. E também faz com que você, às vezes, não conheça histórias fantásticas, porque foi o que eu falei. Acaba que todo mundo fala sempre dos mesmos livros e dos mesmos autores. E se você não for hypado nas book redes, ninguém vai ler você. A última coisa, né, que eu senti uma diferença muito grande, e eu vou ter que ligar a luz, tá começando a ficar escuro. A última coisa que eu senti uma diferença muito grande de quando eu comecei a ler pra agora é a questão dos autores nacionais. A gente tem iniciativas tipo Divulga Nacional, que é uma página no Twitter, pedi pra Gabi botar aqui em algum lugar um print do Divulga Nacional, que tem um projeto muito legal de divulgar autores nacionais. E autores nacionais, principalmente autores independentes. E eu vejo, por exemplo, a galera aqui no YouTube gravando vídeos falando sobre literatura brasileira contemporânea, falando sobre livros que venceram Jabuti. E isso era uma coisa que, quando eu comecei a ler, você não via livro nacional na livraria, assim, tipo, vendendo. Era, tipo, sabe? Quem é que lê livro nacional? O livro nacional era clássico só. Não que clássicos sejam ruins, mas você tinha uma opção muito limitada de coisas que você podia ler. E hoje em dia a gente tem livros nacionais dos mais diversos gêneros fazendo super sucesso. Então, por exemplo, tem Tudo é Rio, que o pessoal aqui no YouTube principalmente ama de paixão, e eu sou uma dessas pessoas. A gente tem o Rafael Montes aí no terror, né, que também tem uma produção de terror muito boa. A gente tem também uma literatura LGBT brasileira muito forte, e a gente pode falar de Luzes do Norte. Tem também Clichês em Rosa, Roxo e Azul, se eu não me engano, que são vários contos com personagens bissexuais, que também é super legal. A gente tem Conectadas, que vendeu horrores, e tem um novo livro também, que é Romance Real, que eu tô doida pra ler. Então, tipo, são coisas que eu estranhei, mas eu estranhei de uma forma positiva. Tipo, nossa, não tinha isso na minha época. Que bacana ver que agora a literatura nacional e os autores nacionais são super incentivados e são super queridos pelas pessoas. Porque eu escrevo, nunca publiquei nada, por vergonha. Mas isso acaba dando um gás pra você, sabe? De tipo, poxa, as pessoas acham bacana e as pessoas compram, as pessoas apoiam, as pessoas fazem review. Então, cara, eu vou lá e vou tentar fazer o meu também. Enfim, comenta aí também coisas que, se você já é mais antigo que nem eu, socorro, mas se você já é um pouco mais idoso na comunidade literária que nem eu, comenta aí coisas que você também estranhou quando você compara, né, a geração atual com a época que você começou a ler. E se você é novinho e você já entrou nesse bonde de Bookstan e não sei o que lá, comenta aí também o que você achou dessas diferenças, porque eu já comentei algumas vezes, eu acho que no Twitter. Antigamente eu tinha uma fan account no Twitter só pra leitura, e eu comentei uma vez sobre essa questão, por exemplo, de classificação indicativa, e várias pessoas ficaram super chocadas que quando eu comecei a ler não tinha classificação indicativa. Você tinha livro de criança, livro de adulto e um meio termo ali que entrava desde Percy Jackson, que é um livro super tranquilo pra você ler com 12 anos, até Jogos Vorazes, que não é tão tranquilo assim de você ler com 12 anos, mas você consegue ler sendo adolescente, sabe? É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.